Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo. Que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus e ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. E dando continuidade às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 56, chamada Renasce Agora, baseada numa passagem do próprio Mestre Jesus, que está em João, capítulo 3, versículo 3, onde o Mestre diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição, ela começa assim: a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente. Quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência tirará fatalmente sobre os ombros dos teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que pode criar agora em substituições às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os toques da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou ainda daqueles que não nos compreendem. Enquanto nos demorarmos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições. Mas se descemos a praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições de luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno dos nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevere em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Essa lição é uma lição que ela nos traz uma reflexão muito importante das oportunidades que nós temos de aprendizado, de evolução, de crescimento a cada dia da nossa vida. Porque quando a gente, e até um capítulo do Evangelho, se não me engano, o capítulo 4, né, que é baseado nessa passagem de Jesus, principalmente quando nós somos espíritas e vemos essa mensagem, né, essa passagem de Jesus, de uma forma lógica, a gente já compreende que Jesus aqui ele está falando das vidas futuras, né? Que nós temos a oportunidade de estarmos reencarnando sucessivamente, porque é justamente através dessas reencarnações, desse nascer de novo, é que a gente tem a oportunidade de evolução, de aprendizado, de crescimento, visando, né, um dia sermos espíritos de luz por completo. Então, essa é a evolução natural de cada espírito, de cada filho de Deus no universo. O que acontece, e é interessante essa análise, esse paralelo que Emmanuel nos traz através dessa passagem de Jesus, é que pensando assim, se nós, como espíritos eternos que nós somos, a cada reencarnação a gente tem uma oportunidade de aprendizado, de evolução, de novo trabalho na nossa vida, dentro da nossa reencarnação, a cada dia que nós temos, também é um dia, também é uma nova oportunidade que nós temos, justamente de começarmos esse aprendizado, de começarmos esse novo trabalho, esse crescimento, essa evolução, pensando em nós como seres eternos que somos. Não a cada reencarnação, mas sim a cada dia da nossa vida. Porque como a lição ela fala, cada dia não é igual ao outro. E Emmanuel começa a lição falando justamente sobre isso, quando ele fala que a própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente.
quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? E eu fiz até questão de fazer a conta aqui. Na verdade, pensando assim, em 70 anos numa encarnação, nós temos 25.550 oportunidades, fazendo uma conta exata, né? De a cada dia termos uma nova oportunidade de um novo aprendizado. Porque, como mesmo Emmanuel fala, cada dia é diferente um do outro, porque cada dia traz experiências novas, que a própria vida e os nossos próprios trabalhos, nossos próprios afazeres trazem até nós. Então, por mais que a gente às vezes tenha aquele trabalho mais assim segmentado, né? Mas aquela coisa, na tal hora eu faço isso, tal hora eu faço aquilo, aquela coisa mais assim segmentada, um dia não é igual ao outro. O dia que eu pego o ônibus, que eu pego o metrô, que eu pego o carro e vou trabalhar, ele é diferente, o trânsito é diferente, às vezes está muito trânsito, às vezes não está, às vezes está chovendo. Cada dia é um dia diferente. Então, cada dia traz um aprendizado, uma experiência para nós, visando nós como seres eternos que nós somos, com uma nova oportunidade. Então, a cada sol que nasce, a cada dia, né, que surge na nossa vida, que a gente acorda e tem a oportunidade de levantarmos da nossa cama, é uma nova oportunidade para que nós possamos fazer o nosso melhor aonde nós estivermos. E até é curioso, né, que uma vez uma palestra, a palestrante, eu até achei interessante esse paralelo que ela fez, né, onde ela falou assim que cada dia que a gente nasce, quando a gente nasce, que a gente tem a oportunidade ali de ver o sol, de poder levantar, né, da gente poder ter um lugar para ir, da gente poder ter os nossos afazeres, além da gratidão que a gente deve ter, é da gente analisar e pensar assim, que se Deus deu essa nova oportunidade para nós, é porque ele gostou do nosso dia anterior e nesse agora ele pediu bis para a gente. Ele nos deu uma nova oportunidade de continuar o aprendizado que a gente começou, que a gente veio fazendo nos dias anteriores. O que acontece é que, como nós estamos no planeta de provas e expiações, nem sempre os dias são fáceis. Os dias, muitas vezes, são pesarosos, eles trazem experiências, às vezes, muito difíceis para a nossa vida. E essas experiências acabam, muitas vezes, refletindo no próximo dia. Então, muito das situações, daquilo que eu fiz, daquilo que eu acabei fazendo e do resultado que aquilo me deu, faz com que isso reflita no meu dia anterior e no meu próximo dia, e aí eu acabo muitas vezes deixando de aproveitar ou deixando de fazer aquilo que eu precisava fazer naquele novo dia, com o pesar que eu trouxe do dia anterior. E Emmanuel, no próximo parágrafo, fala justamente sobre isso, quando ele fala assim: conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guarde do pretérito dos destritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Muitas vezes esse nosso dia anterior ele foi muito pesado. Muitas vezes a gente traz, né, a gente carrega um pesar, às vezes, de atitude que nós tomamos, algum arrependimento, alguma coisa que a gente acabou não fazendo, ou que a gente fez e deveria ter pensado melhor, e tantas outras situações na nossa vida. Mas isso é natural, por sermos espíritos eternos e espíritos ainda imperfeitos, estamos ainda em aprendizado. Então, lidar com os erros, com as experiências que, entre aspas, são negativas para nós, ainda fazem parte da gente, porque é através delas que a gente vai ter o discernimento, que a gente vai ter o aprendizado, para que numa próxima oportunidade, num próximo dia, por mais que os dias são diferentes uns dos outros, vão haver oportunidades, vão surgir oportunidades na nossa vida, onde vão nos remeter a coisas que nós fizemos no passado. E aí, como a gente tem a experiência do que a gente fez de errado no passado, a gente vai ter a oportunidade de agora a gente fazer diferente. Mas eu preciso dessa experiência, eu preciso dessa vivência como ser eterno que eu sou. Então, ainda é natural para a gente errar. E muitas vezes o que a gente faz? A gente carrega esse passado muito pesado, dos erros que nós cometemos. E aí a gente fica se martirizando. Por que eu tomei tal decisão? Por que eu tive tal comportamento? Por que eu disse para certa coisa para aquela pessoa? Por que eu não disse não? Por que eu disse sim? E tantas outras coisas. E a gente carrega esse pesar e isso faz com que os dias seguintes eles também sejam pesarosos. Não que o dia de hoje, justamente, vai ser o resultado daquilo que a gente fez ontem. Mas aí é como o Emmanuel está nos ensinando na lição, é ter esse discernimento. É pegar aquilo que a gente já fez de bom, aquilo que a gente fez, que a gente acertou com o próximo, que acertamos no nosso trabalho, com as pessoas à nossa volta, e continuar nesse esforço, nessa perseverança, e aquilo que a gente errou servir justamente de experiência, para que numa próxima oportunidade eu já consiga fazer diferente. Que isso sirva para mim como uma experiência,
não como um pesar. É essa diferença que a gente precisa ter. Porque o nosso dia, por estarmos num planeta de provas e expiações, ele naturalmente já é difícil. E aí ainda eu carrego pesar das coisas erradas que eu fiz no passado. Então a gente precisa ter esse discernimento, a gente saber usar os erros que nós cometemos como experiência, para que numa próxima oportunidade que a própria vida vai nos trazer, a gente já consiga fazer diferente. E isso vai nos servir de experiência, de vivência, para que a gente possa, aos poucos, ir se melhorando. Mas para que a gente, aos poucos, possa se melhorando, precisa de um fator fundamental, que é o nosso bom esforço. E aonde entra o nosso bom esforço? Aí Emmanuel continua a lição falando assim: faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua alma, que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de seus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor que pode criar agora em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração em favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os toques da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou ainda que aqueles que não nos compreendem. Enquanto nos demorarmos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições de luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós, em torno dos nossos passos, a escura fermentação da guerra. O que acontece é que justamente nesses dias, nesses nossos trabalhos, nessas nossas experiências, nessas convivências com o próximo, muitas vezes o próximo não nos compreende. Muitas vezes o próximo ele não entende o nosso comportamento, a nossa visão de mundo, e isso é natural, por sermos espíritos diferentes, com diferentes experiências em diversas oportunidades de vivências que nós tivemos, em diversas reencarnações pelo universo afora que nós tivemos. Cada indivíduo é diferente um do outro, e cada um teve a sua experiência, e assim cada um enxerga o mundo, uma situação diferente um do outro. E muitas vezes, principalmente num planeta de provas e expiações como nós estamos, não há esse casamento e não há essa sintonia entre esses espíritos. Às vezes, por desafetos e problemas que há no passado, nos nossos inimigos, né, do passado, por coisas erradas que nós fizemos perante a eles e vice-versa, ou até mesmo por falta de sintonia, por termos comportamentos diferentes uns dos outros, e isso que é natural. O que Emmanuel fala aqui é para a gente ter o bom esforço no quê? Porque nós temos sempre a primeira tendência é o quê? Da gente responder na mesma moeda. Então, muitas vezes, como a convivência é difícil, é pesarosa e muitas vezes trazem complicações para nós, de repente algo que é dito para nós ou algo que é feito não bate muito bem na gente, o que a gente vai fazer? A gente vai dar na mesma moeda. O nosso esforço que Emmanuel está falando é o quê? É baseado naquele ensinamento que Jesus nos deixou, pagar o mal com o bem. Porque aí a gente vai ter a oportunidade da gente estar corrigindo isso, da gente estar se melhorando, e a gente não está alimentando ainda mais esse mal. Porque eu já dei esse exemplo em outras lições aqui, é só a gente imaginar. Alguém vem e fala alguma coisa que a gente não gosta, e manda uma energia para a gente. A gente vai lá, pega aquilo, junta com a nossa e manda de volta. Como que vai chegar aquilo? Vai chegar o dobro daquela energia que chegou a nós para outra pessoa. E assim sucessivamente. Então, quando a gente paga o mal com o bem, a gente dá um fim nessa energia. A energia chega aqui na gente, bate aqui e ela escorre. Por quê? Não tem força, a gente não vai dar continuidade àquilo. Justamente porque a gente está procurando ter atitudes diferentes, para que justamente não ocorra o que Emmanuel falou aqui nesse último parágrafo que a gente leu, para que essas situações não se transformem numa guerra. Porque, de acordo, conforme a gente vai fazendo e procurando o bem em relação às outras pessoas, procurando fazer o bem, procurando compreender, procurando responder à intolerância com tolerância, à incompreensão com compreensão, ao invés de a gente criar uma guerra, a gente vai conseguir fazer um acordo. Pelo menos, digamos assim, talvez a gente não vai conseguir fazer com que essa pessoa seja nossa amiga, seja uma pessoa querida do nosso coração, mas vai haver paz. Porque mesmo que haja aquela energia negativa vindo, vai chegar uma hora que ela vai cessar, porque ela não vai encontrar uma energia que alimente aquilo. Então chega uma hora que ali a pessoa para, porque ela vai ficar mandando, desgastando energia, aí chega uma hora que ela mesma vai parar. Porque aquilo não está sendo alimentado, aquilo a gente não está dando força para aquilo. Mas isso para nós é difícil, porque a nossa primeira tendência é o quê? É dar na mesma moeda.
devido às reencarnações anteriores que nós tivemos, né, aquela coisa do nosso instinto, do olho por olho e dente por dente. A gente ainda somos seres ainda imperfeitos que estamos ainda em aprendizado. Então, mas a gente já tem condição, como Jesus nos ensinou, de pagar esse mal com bem, como Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos atrás. Então, quer dizer que desde a época de lá de Jesus, quando ele veio, a gente já tem condição de estar pagando esse mal com bem. É que aí, né, sabe como é que é, né? E a gente, por sermos tão imperfeitos ainda, por sermos falhos, e ainda até por, às vezes, sentirmos um certo, não sei se a palavra é prazer, mas às vezes a gente gosta de, sabe, estar envolvido nisso, a gente está guerreando, a gente está batalhando. Tem pessoas aí que elas procuram brigas com quem quer que seja, é o vizinho, é o governo, é o chefe, é o cunhado, é a sogra. O negócio é, eu tenho que ter um inimigo, eu tenho que brigar com alguém. Muita gente, a gente fica procurando inimigo. E não, o ensinamento que a espiritualidade que Jesus nos trouxe é justamente ao contrário, que a gente possa ter a oportunidade, nessas nossas reencarnações, de cada vez mais fazer mais amigos, da gente cada vez mais lidar bem com as pessoas, dar o nosso melhor aonde nós estivermos. E a gente faz ao contrário, fica caçando inimigo, fica caçando problema, discussão nos lugares onde a gente vai. Infelizmente, existem pessoas que se alimentam nessa sintonia, mas isso faz muito mal, e a pessoa só vai ver o resultado disso lá no futuro, na vida dela, quando essas energias negativas começarem a se manifestar no seu corpo físico. Ela não vai saber do que é, mas se a gente for parar para analisar, é justamente isso, nesse envolvimento, nessa incompreensão, nessas energias negativas. Bem disse Jesus, aproveita lá que seu inimigo, a pessoa lá que está, se você tem dificuldade, está do seu lado, se conserta com ela. Para que deixar para depois? Para que, sabe, se a gente tem oportunidade agora, se a pessoa está convivendo com a gente, para que deixar para as outras reencarnações? Vamos resolver agora, vamos amenizar isso, né? Vamos, se essa pessoa não vai voltar mais a ser a nossa amiga, aí é uma escolha dela também. Mas aí a gente, ao invés de ficar alimentando essa guerra, essa incompreensão, a gente pode ir diminuindo, a gente pode ir trabalhando isso com um pouquinho mais de amor. E assim, a partir da nossa boa vontade, a espiritualidade ela vai encontrar inúmeras ferramentas para nos ajudar, seja através da oração, seja através dos sonhos, seja através da gente colocar o nome da pessoa lá na caixinha de vibração. A partir do momento que a gente se dispõe, que a gente mostra para a espiritualidade que a gente tem esse bom esforço de querer essa compreensão, de querer amenizar isso, não tenhamos dúvida, a espiritualidade ela vai achar um meio de ir trabalhando isso aos poucos. E ao invés de crescer essa inimizade, isso aos poucos vai se diminuindo. E isso vai ser até um alívio para a gente. Os nossos dias serão mais leves. Lembra daquela passagem que Jesus falou? Quando ele fala que, assim, para que você, né? Que ele fala assim, os nossos dias já são pesarosos, né? A cada qual dia com a sua cruz, né? Então, os nossos dias já são difíceis. E a gente ainda vai carregar mais cruz, ainda vai trazer mais problema para a gente. Tem algo para a gente estar refletindo sobre isso. E a cada dia que a gente tem, a cada nascer do sol, a cada alvorada, a gente tem a oportunidade da gente ir trabalhando isso, da gente se consertando, e com isso a gente vai melhorando, a gente vai progredindo. Porque quanto mais o bem eu fizer, principalmente para as pessoas que não me entendem, que não me compreendem, eu vou ver o quanto esse bem vai fazer bom para mim, vai ser bom para mim, vai me ajudar no meu dia a dia, sabe, do aprendizado que eu vou ter, das coisas que eu vou fazer. Quanto mais eu trabalhar a tolerância com aquela pessoa que não me entende, a paciência, mais paciente, mais eu tolerante eu vou ser com as outras coisas que estão à minha volta. Então, é uma grande oportunidade de aprendizado que eu vou ter. Então, e a cada dia a gente tem essa oportunidade de fazer esse aprendizado, de trabalhar esse discernimento e aos poucos, de acordo com o que está ao nosso alcance, a gente poder ir trabalhando com essa melhora possível. E aí, para terminar, Emmanuel fala assim, alguém te magoa, reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende, persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam, alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar hoje, ainda hoje, do que ser auxiliado amanhã. Então, para terminar, e aí Emmanuel, essa parte, ele começa de um jeito assim, até muito interessante, porque quando a intolerância e a incompreensão vem de pessoas que a gente sabe que não gostam da gente, que a gente tem algum certo problema, até a gente lida melhor com isso. Mas quando vem de pessoas de quem a gente ama, de quem a gente gosta, é algo muito difícil para a gente. Mas a gente pode, com esse nosso esforço, justamente, a gente poder não convencer a pessoa, não fazer com que o nosso ponto de vista prevaleça sobre a outra pessoa, mas principalmente com o nosso comportamento,
e mostrando para a pessoa e fazendo com que ela possa pelo menos nos assentar, nos compreender melhor. E isso é de acordo com o nosso trabalho que a gente vai fazendo, e a cada dia a gente tem a oportunidade da gente estar se renovando, como o Emmanuel fala aqui, renovando esses nossos propósitos na nossa vida, no nosso dia a dia. A cada dia que a gente lá, que o sol nasce lá, que a gente abre lá a cortina, que a gente levanta, põe o pé no chão, a gente tem a oportunidade de ser um pouquinho mais paciente, de ser um pouquinho mais caridoso, de ser um pouquinho mais benevolente, de poder ajudar as pessoas que estão à nossa volta. E esse é o nosso intuito. Nós não vamos conseguir ser perfeitos nessa encarnação, mas lembremos, aonde nós estivermos, seja onde for, no nosso trabalho, na nossa família, na escola, em qualquer lugar onde a gente esteja, no centro espírita, as pessoas, os espíritos já estão desencarnados, cada um está no seu momento devido, de acordo com a vontade de Deus. E se é a vontade de Deus, é o melhor para a gente, por mais que a gente não compreenda agora o porquê disso. Mas se a gente acredita na bondade, na misericórdia de Deus, é porque é o melhor para nós. Então, se eu estou nesse local, eu vou dar o melhor que eu posso. Se eu estou lá no meu trabalho, não importa o que vai acontecer no dia seguinte, se vão me mandar embora, o que vai acontecer, não importa. Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance. Eu vou fazer para as pessoas que estão à minha volta como eu gostaria que fizesse para mim, baseado no ensinamento do Cristo. E aí, o que vai acontecer? Para onde eu, quando eu sair dali, para onde eu for, eu vou em paz, porque eu sei que eu dei o meu melhor, que eu procurei fazer mais amigos do que inimigos, que eu procurei fazer aquilo que estava ao meu alcance com o bem que eu poderia fazer, com o melhor que eu tinha naquele momento. E isso vai me servir de experiência e de vivência para as outras oportunidades que a espiritualidade que Deus vai me dar, aonde eu estiver. Seja aqui na Terra, seja na espiritualidade, seja em qualquer outro lugar do universo, não importa. Eu vou continuar esse meu trabalho. Mas lembremos, a cada dia que Deus nos dá, nessa oportunidade que a gente tem de reencarnação, que a gente possa dar o nosso melhor, por mais difícil e mais pesaroso que possa ser, que as nossas experiências elas nos sirvam como as experiências, digamos assim, erradas da nossa vida, elas nos sirvam justamente como experiência para que a gente possa, em novas oportunidades que nos descortinam a cada dia na nossa vida, a gente poder fazer diferente. E assim, com esse nosso bom esforço de querer fazer diferente, de querer fazer melhor, a gente vai ver que aos poucos a gente vai estar transformando a nossa vida. A gente não vai ser perfeito nessa encarnação, mas por que esperar só a próxima para a gente começar a melhorar? A gente pode começar a ir melhorando um pouquinho, a partir de agora, a partir do dia seguinte da nossa vida. Oportunidade a gente sempre tem, aonde a gente estiver. Basta o nosso bom esforço. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito legal, que traz uma reflexão muito positiva para nós no nosso dia a dia. Como a gente enxerga o dia que nasce na nossa vida. A gente já enxerga com esse olhar mais de gratidão, de oportunidades. A gente está fazendo bem, já está fazendo, a gente está melhorando, ou a gente carrega, já acorda cansado, já carregando os pesares dos dias anteriores, dos problemas. Como a gente está encarando essa oportunidade do dia novo que Deus nos dá? É algo para a gente estar refletindo na nossa vida. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos. Que Deus possa abençoar a todos e dar uma semana muito equilibrada, muito abençoada, e que, se assim Deus nos permitir, possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Uma semana muito abençoada e iluminada a todos. Até lá.